Lançar uma música é se jogar de um precipício sem saber se você vai voar ou se você vai se esborrachar no chão. E depois de ter lançado mais de 50 músicas, tanto as minhas quanto de diferentes artistas, eu posso dizer pra você que eu errei, que eu acertei, que eu testei diferentes formatos, mas acima de tudo eu tive a oportunidade de aprender o que realmente funciona num lançamento musical, o que faz uma música circular, o que faz as pessoas engajarem no seu som e o que de fato gera resultados para o seu lançamento. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com você aquilo que eu queria que tivessem compartilhado comigo lá atrás quando eu fui lançar a minha primeira música. Então se você é artista independente e está pensando em lançar ou está em fase de lançamento de um som, fica comigo até o final porque esse vídeo pode te poupar anos de frustração. Salve companheiro, eu sou Felipe Monteiro, artista da Papo de Visão, e a minha missão aqui é te ajudar a viver de arte com liberdade criativa, estabilidade financeira e tudo isso sem enrolação. E o que eu posso te dizer é que no mercado moderno da música, você lançar uma música simplesmente por lançar não está mais no cardápio. Hoje, os artistas que mais crescem não são aqueles que têm mais talento, e sim aqueles que sabem apresentar o seu talento da melhor forma. E para te provar e para mostrar que isso é verdade, eu vou te apresentar os 5 maiores aprendizados que eu tive depois de ter lançado mais de 50 faixas. Mas não só isso, né? Eu também vou te mostrar como você pode aplicar cada um desses aprendizados na sua carreira artística. E bora pro nosso aprendizado de número 1. Música boa não é o suficiente. Simplesmente ter uma composição legal não vai salvar a sua música, não vai ser o suficiente para fazer com que ela seja entregue para milhares e milhares de pessoas, né? Você pode até ter uma faixa incrível, ou até a faixa mais incrível do mundo. Se ninguém souber disso, ela vai morrer com 20 plays. E isso pode ser um cenário simplesmente lamentável, onde você tem uma música excelente, você tem uma ótima composição, a produção é filezinho, só que a hora que você mostra isso pro mundo, você não sabe como mostrar esse som pro mundo, você não sabe como envolver as pessoas na narrativa do seu lançamento. E independente da qualidade do som, da composição e da produção, a sua música pode ser um fiasco. Isso acontece porque hoje simplesmente uma boa música não é o suficiente para você conseguir crescer na sua carreira artística. Além da sua boa música, né, que esse é o degrau número 1, a gente fala, né, você precisa ter a boa música como base. A partir daí, existe todo um universo que a gente vai precisar trabalhar. Mas você tendo a música boa em mãos, existem outros detalhes que você precisa pôr em prática, outros talentos que você precisa explorar, outras tarefas que você precisa fazer para que a sua música de fato engate e para que ela seja ouvida por milhares de pessoas, ou pelo menos para que ela seja entregue para milhares de pessoas. As pessoas não descobrem boas músicas, elas descobrem boas histórias. Isso daqui é uma verdade incontestável no mundo de hoje. As pessoas não mais acabam descobrindo boas músicas pura e simplesmente. A cada dia que passa, as pessoas ouvem menos rádio. Elas acessam a playlist do Spotify, beleza, tá bacana, mas assim, vamos fazer um exercício aqui. Você abriu o seu Spotify, você foi pra rádio de alguma música que você gosta, e daí você ouviu uma ou outra, ou outra, ou outra. No final ali você ouviu 15 músicas. Dessas 15, tinha 4 que você não conhecia. Quais delas você sabe o nome ao terminar de ouvir essas 15 músicas? Esse justamente é o ponto. Qual dessas você ficou conhecendo, você foi atrás de conhecer o artista depois de ter ouvido essas 15 músicas que você tanto gostou? Esse é justamente o ponto. As pessoas não mais descobrem músicas através da própria música, mas sim através da história que cerca aquela composição ou que cerca aquele lançamento. Você pode não saber quem é o artista que cantou a música que está na sua playlist, mas você viu que existe um artista que fez um conteúdo explicando que a composição dele foi feita de tal forma porque ele passou tal situação na vida dele, e daí saiu uma linha da música que ele compôs, e daí você acabou conhecendo a música por conta da história por trás do lançamento. Esse caminho, de fato, é muito mais comum de acontecer hoje em dia do que o contrário. Então você precisa começar a pensar na narrativa que cerca a sua música e não necessariamente única e exclusivamente na música. Toda música precisa de um contexto emocional e de uma narrativa. Você precisa entender que sentimentos, o som que você faz desperta nas pessoas, e quando você for divulgar o seu lançamento musical, você precisa fazer questão de explorar esses sentimentos e de fazer com que esse sentimento aflore
com mais frequência e mais intencionalidade ainda do que você conseguiria fazer simplesmente tocando o seu som. De repente você fazer uma peça de conteúdo que traz algum teor conceitual, que aborde os mesmos conceitos que a sua música aborda, pode ser uma boa solução, uma ótima solução para você conseguir trazer as pessoas para vivenciar a narrativa por trás do seu lançamento. Então não pense única e exclusivamente no seu lançamento, na sua música propriamente dita. Você tem que pensar em todo o contexto que acontece ao redor da sua música quando você for fazer um lançamento musical. As músicas que viralizam hoje são aquelas que fazem sentido para quem ouve. Mais do que fazer sentir, é fazer sentido de alguma forma. As pessoas buscam por explicações racionais para tomar atitudes que não são racionais. Então, se uma pessoa quer virar fã de algum artista, né, ela vai buscar por motivos lógicos para se tornar fã de um artista. E se a pessoa já simpatizou de alguma forma com a música que você faz, por exemplo, e ela entra em contato com algum conteúdo que explica alguma linha que você compôs ou alguma história que você vivenciou durante a confecção, a composição ou a produção dessa música, ela vai imediatamente se apaixonar pelo som e, consequentemente, pelos trabalhos que você faz. E muito possivelmente, né, se você trabalhar direitinho, da forma que o artista independente deve trabalhar hoje em dia, ela vai se apaixonar por você logo em seguida, né? Que é essa a intenção, a gente levar essa pessoa para de repente se tornar um fã ou um super fã da sua arte. E além disso, se a sua música não provoca curiosidade antes de ser ouvida, ela já nasce esquecida. As pessoas precisam querer ouvir a sua música antes mesmo de ouvir. Elas precisam desejar ouvir a sua música antes de fato clicar no play. E isso é um movimento que eu vejo muito a galera do marketing fazer, né? Eu faço esse trabalho de marketing para artistas, mas eu aprendo através do pessoal que faz o marketing pura e simplesmente, né, para vender produtos e vender serviços de forma geral. E o pessoal do marketing, por exemplo, eles falam muito que, pô, qual que é a intenção de uma página de vendas? Daí todo mundo fala assim, é vender. Só que não. A intenção da página de vendas é gerar desejo, é fazer com que as pessoas queiram um pouquinho, saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. E eu penso que a música em si, né, o conteúdo que a gente faz para divulgar nossa música precisa ser como uma página de vendas para os vendedores de curso, ou para os vendedores de roupa, ou para os vendedores de o que quer que seja. Pô, vamos pensar na Apple. Você vai entrar no site da Apple, coloca lá iPhone 16, ou enfim, iPhone e tal, procura pelo iPhone e entra na página de vendas do iPhone para você ver. Não tem um único botão de compra. Você não acha o botão de compra, simplesmente vai ter lá a descrição do iPhone, as coisas boas que ele traz, os benefícios de você comprar, as vantagens de você ter um iPhone, ou a posicionamento da marca, enfim, vão ter vários argumentos que geram desejo de você ter um iPhone. A página de vendas não tem a intenção de vender, tem a intenção de fazer você querer aquele item. E o nosso conteúdo que apresenta a nossa música tem que ser exatamente a mesma coisa. Você precisa dar um gosto para a pessoa ter a vontade de ir ouvir a sua música. Ela precisa entender o contexto, ela precisa entender a história que cerca a sua música. E com isso, ela vai ter uma curiosidade mórbida de fato ouvir tudo aquilo que você está falando. E inclusive, esse foi o tema que eu abordei na última carta que eu escrevi essa semana, né? Eu tenho uma newsletter onde eu escrevo a respeito de diversos temas acerca do universo musical. E eu falei justamente a respeito de diferentes táticas para você gerar curiosidade nas pessoas, para elas irem ouvir a sua música. Então, se você quiser começar a receber as minhas cartas, eu vou deixar no primeiro link da descrição a minha newsletter. Entra lá, faz o seu cadastro e aí a partir dali você vai começar a receber semanalmente alguma carta que eu faço com algum tema que eu estudei naquela semana ou que chamou muito a atenção que está acontecendo no mundo. E daqui nós partimos para o nosso aprendizado de número 2. Lançar sem plano é pedir para flopar, não tem jeito, você precisa se planejar. Muita gente termina mix, termina master e lança, mas e o plano de conteúdo, e o pré-save, o teaser, a divulgação? As pessoas gastam semanas ou até meses para fazer uma composição legal,
para produzir uma música bacana e chegar num resultado bacana, lindo, maravilhoso. Só que na hora de apresentar isso para o mundo, as pessoas não planejam, elas não executam, elas nem gastam tempo, energia ou esforço pensando naquilo. E isso é um dos maiores erros que eu vejo dentro dos lançamentos musicais. Você precisa minimamente se planejar para conseguir divulgar a sua música com eficácia. Quantos teasers você vai lançar? Porra, a música vai sair no dia 20. A partir de qual dia você vai começar a falar para as pessoas que esse lançamento vai sair? Uma semana? 2 semanas antes do lançamento você vai começar a divulgar? E como você vai divulgar? Você vai fazer 3 lyric vídeos a partir de um trecho da música? Você vai, pô... Um exemplo que eu sempre gosto de dar, por exemplo, eu pego o lançamento da Anitta, Girl From Real, né? Que foi um sucesso, diga-se de passagem. O que a Anitta fez para divulgar o lançamento dela? Um mês antes de postar a música, de lançar a música oficialmente, ela começou a postar no Instagram dela fotos de mulheres na praia, em preto e branco. E as pessoas não entendiam nada, mas ainda assim elas ficavam curiosas, elas queriam entender por que estavam vendo aquelas fotos, o que ia acontecer, por que ela estava fazendo aquilo. E isso, antes mesmo da música ser lançada, já gerou um hype em cima daquilo. E não é à toa que essa música, assim que foi lançada, pegou top 1, passou semanas sendo a mais ouvida do Brasil, enfim. Eu espero que vocês entendam e consigam distrair um conhecimento disso, que o ponto é o seguinte: qual é a forma que você vai usar para divulgar a sua música antes mesmo da sua música estar no ar? Pô, mas eu não sei exatamente. Beleza, você não precisa traçar exatamente, pô, no dia 1 eu faço X, no dia 2 eu faço Y, no dia 3 eu faço Z. Mas você precisa minimamente ter uma noção de quais ações você pretende fazer para que a sua música não seja lançada e esquecida, ou pelo menos para que ela seja lançada para algumas pessoas que já querem ouvir aquele som. Você tem que garantir que as pessoas que já te dão ouvidos vão minimamente ter um interesse naquilo que você vai lançar novo. Você precisa envolver as pessoas nesse lançamento. Você precisa chamar as pessoas para participar do lançamento que você faz. Cada música merece pelo menos 3 semanas de preparação. Aqui eu coloquei 3 semanas, mas isso daqui eu tô falando no mínimo, né? Pensando que você vai... Para você fazer a preparação do seu lançamento, você precisa subir a música na distribuidora, você precisa preparar uma capa do seu single, você precisa começar a pensar num cronograma do lançamento, quais ações você vai fazer qual dia, enfim. Existem uma série de coisas que você precisa fazer para lançar a sua música de forma decente. E para isso você vai precisar de pelo menos 3 semanas. Então, assim, pô, eu tô pensando em lançar semana que vem, mas o que você fez até agora? Não fiz nada, nem subi na distribuidora. Cara, então respira. Vamos repensar de repente a data de lançamento. Porra, não, mas é inadiável. Beleza, então lança na semana que vem. E a gente vai. A próxima música a gente vai pensar com mais antecedência e a gente vai se planejar melhor. Mas tenha noção de que você precisa começar a se planejar e se preparar antes de fazer um lançamento musical. Se nem você tá esperando aquele lançamento musical, que dirá as outras pessoas, né? Se você, que é o maior interessado pelo lançamento da sua música, não tá de fato preparado para isso, não dá pra gente esperar que as outras pessoas estejam preparadas, tá bom? Você precisa começar a se preparar e você precisa começar a preparar as pessoas para receber os seus lançamentos. O seu lançamento começa antes da música sair. Eu vejo muito artista, principalmente os mais novatos, né, que erram justamente nesse ponto. Eles acham que o divulgar a sua música, divulgar o seu lançamento, começa no dia do lançamento. Cara, isso é um erro que acaba muitas vezes crucificando ótimas músicas, acaba colocando na gaveta ali do Spotify, acaba enterrando dentro daquele algoritmo que recebe centenas de milhares de músicas todos os dias, acaba enterrando grandes composições, grandes músicas, grandes produções. E isso a gente não pode deixar que aconteça com as suas músicas. A partir daqui, promete pra mim que você não vai cometer esse erro, tá bom? Inclusive faz o seguinte, já pega o campo dos comentários agora, enquanto eu tô falando aqui, já digita. Eu não vou cometer o erro de número 2. Eu não vou mais lançar sem planejar. Escreve aqui embaixo para eu saber que você está de fato comprometido em mudar e melhorar esse tipo de atitude, tá bom? E por último, né?
Conteúdo, curiosidade e relacionamento precisam ser ativados antes do seu lançamento. Como eu falei, né, eu usei a Anitta como exemplo, mas se você pegar qualquer grande artista, você vai ver que eles fazem exatamente a mesma coisa. Eles criam conteúdo para divulgação, eles geram curiosidade no público. Meu, o que está acontecendo? O que está vindo por aí? Será que ele vai lançar? Será que é single? Será que é álbum? Será que é turnê? Ele precisa gerar uma curiosidade para que tenha um hype, para que o algoritmo entenda que existe uma movimentação das pessoas, uma demanda das pessoas acerca daquele lançamento. E não só por conta do algoritmo, né? Eu falo mais até por conta do próprio público em si. O público precisa entender que algo vai acontecer, ele precisa sentir uma certa ansiedade de querer saber o que vai acontecer, uma vontade de estar participando daquilo que está acontecendo, tá bom? E além disso, você precisa aprofundar relacionamento com as pessoas durante a sua fase de lançamento, né? Tudo isso precisa ser ativado antes de você lançar a sua música propriamente dita, tá bom? Música sem pré-lançamento é um show sem público. Tá tudo pronto, menos as pessoas. E nada mais deprimente do que a gente pensar em fazer um showzaço, um espetáculo para público nenhum. Pô, mas valeu a experiência, tá bom, valeu, mas imagina se tivesse lotado, cheio de gente cantando, gritando e querendo participar. Não seria muito melhor? Então a gente tem sempre a oportunidade de poder trazer as pessoas para o nosso show, que nessa metáfora aqui é trazer as pessoas para ouvirem o nosso lançamento. Então a gente precisa trabalhar bem a etapa de pré-lançamento antes de lançar uma música de fato. E o aprendizado de número 3 que eu consegui tirar a partir desses 50 lançamentos que eu fiz, só dá para fazer tudo sozinho até certo ponto. Eu gosto muito de ser aquele do it yourself, né? Eu gosto de fazer minhas coisas, eu mesmo dar conta daquilo que eu preciso dar conta, mas até certo ponto você começa a perceber que só dá para você avançar mais e crescer mais se você começar a contar com a ajuda de outras pessoas, né? Tentar ser o compositor, o produtor, o social media, o designer, o videomaker, o estrategista, eventualmente vai te quebrar. E se você fizer isso durante 1, 2, 3, 10, 15, 20 lançamentos, isso vai gerar um burnout em você. Você pode acabar até pegando um ranço, né, de fazer os seus lançamentos musicais. Então, é possível sim você fazer tudo por conta, mas só até certo ponto. A partir de certo momento, não é inteligente você fazer isso por conta. Você precisa começar a aprender a delegar certas tarefas para outras pessoas, né? Ter uma equipe mínima ou ter parceiros é um movimento inteligente, inteligentíssimo, eu diria. E assim, que nem eu coloquei aqui, ó, ou parceiros, eu vou deixar até em negrito, porque para quem não tem grana, por exemplo, a parceria é o melhor caminho de longe. Você em vez de produzir, compor, gravar, lançar, etc, chama um produtor para fazer a parte da produção e você vai cuidar da parte da produção e vocês juntos vão cuidar da estratégia, do marketing e da divulgação. Além de vocês dividirem a carga do trabalho, os dois, vocês conseguem dobrar o alcance, porque vão ser duas pessoas diferentes fazendo a divulgação daquele mesmo trabalho. Pô, mas tem um amigo meu que é filmmaker, que ele também, pô, traz ele junto pra fazer isso, cara. Então, daí vocês dividem um terço pra cada um, faz um videoclipe legal, ele vai cuidar da parte dos conteúdos e dos materiais, vocês três juntos vão traçar as estratégias de divulgação, o produtor vai fazer a parte da produção fonográfica e você vai fazer a parte da composição e da parte da interpretação da música. Enfim, você chamar pessoas para parcerias é um movimento muito inteligente se você não tiver dinheiro para contratar essas pessoas, né? E além disso, delegar parte do processo libera o seu foco criativo. Se você conseguir abdicar de algumas tarefas executivas, né, você consegue focar muito mais na parte da criação, que no final das contas eu acredito que é aquilo que mais brilha os olhos do artista moderno, né? Eu particularmente eu tenho uma certa inclinação a gostar das tarefas executivas porque eu gosto de ver o que está acontecendo por trás da máquina, né? Mas muitos artistas, eu diria a maioria, pelo menos os que eu já trabalhei, eles gostam muito de focar na parte da criação, de fazer a composição,
de gravar música e etc e tal, e não gostam tanto da parte de editar um vídeo, ou enfim, da parte de ficar traçando o cronograma de posts ou etc e tal. Então, se você é esse tipo de artista, você delegar uma parte do processo vai liberar para você conseguir ficar com seu foco criativo completamente focado nessa parte, tá bom? Se você não tem equipe, tenha pelo menos um mentor ou um colaborador fiel. Não menospreze, né, o poder de uma colaboração, não menospreze o poder de um mentor. E às vezes, né, o mentor não precisa ser alguém que você tá pagando para dizer as coisas para você. Pode ser um amigo que já passou por aquilo que você está passando e você chama ele, você convoca ele e fala: "Cara, eu preciso da sua ajuda. Tô com essa situação aqui na mão e tô querendo chegar neste objetivo. Qual caminho você faria?" E chama essa pessoa para te ajudar simplesmente com algumas opiniões. Pergunta o que ela faria, fala: "Meu, eu preciso de ajuda." Muitas vezes a gente fica perdido, né? Tanta coisa que tem que fazer, aonde eu foco? Cara, se você achar alguém que pode te ajudar a direcionar o esforço que você está fazendo, com certeza vai ser muito frutífero para você. O crescimento exige suporte. Nunca subestime o poder das collabs. Nunca subestime o poder da colaboração, da união, do conjunto. O esforço de duas pessoas nunca vai ser 1 mais 1 é igual a 2. É sempre 1 mais 1 é igual a maior que 2. Porque duas pessoas conseguem dialogar, conseguem chegar em resultados diferentes, conseguem debater assuntos. Quando você está sozinho dentro da sua cabeça, muitas vezes uma ideia que você teve que de repente vai dar um trabalho para ser executado e não vai dar muito resultado, você vai botar para fora essa ideia com outra pessoa e ela vai rebater com algum argumento e de repente você vai ver que aquela ideia talvez não vale a pena você fazer, que tem outra ideia que é mais simples de fazer e que possivelmente vai gerar mais resultado. E daí você foca no que te dá mais resultado. Isso simplesmente porque você teve alguém que conversou com você e que você pôde expor a situação e que pôde te ajudar, pôde te orientar, pôde trocar ideia com você. Nunca subestime o poder das collabs e o crescimento exige suporte. E por falar em crescimento, o que eu queria saber é o seguinte: você acha que esse vídeo aqui que você está assistindo merece crescer dentro da plataforma YouTube? Porque se você sentir que esse vídeo entrega valor e que vale a pena, né, que ele merece crescer aqui na plataforma, a melhor maneira de você garantir que isso aconteça é você deixando o like aqui. E se você quiser garantir que o meu canal cresça, né, o Papo de Visão, para que eu produza mais conteúdos aqui falando sobre o universo artístico, aí a melhor forma de você fazer isso é você se inscrevendo e ativando o sininho. Brincadeiras à parte, a gente volta para o nosso quarto aprendizado. A régua do sucesso precisa ser interna. Pare de se comparar imediatamente. Não se compara um dia de caminhada com 10 anos de estrada. Se você compara os seus resultados com de artistas que já têm 10 anos de carreira, você vai se frustrar. Não existe jeito de você driblar isso. E o ser humano, por natureza, ele é um ser comparativo, ele se compara com as pessoas e não tem jeito da gente fugir disso, é da nossa natureza. A gente olha o que as pessoas estão fazendo e a gente vê os resultados que as pessoas estão tendo e a gente projeta isso na nossa própria vida. Mas isso pode ser um veneno para sua arte, um veneno para sua alma. Não use a régua dos outros para medir o seu sucesso. Você tem uma competição, mas essa competição não é com os outros, é com você mesmo do passado, é com você mesmo do futuro. A competição tem que ser com o seu último lançamento, não com o lançamento do Matuê. Não com o lançamento do Djonga, não com o lançamento do Emicida. Você tem o seu padrão de números, né? Você alcançou 100 ouvintes na sua música passada, você alcançou 200 ouvintes no seu lançamento retrasado, você alcançou 10 mil ouvintes ontem. Hoje você vai fazer o quê? Você vai alcançar 100 ou 200 ou 300 ou 10.001. Você vai melhorar um pouco as metas que você bateu no passado e você vai projetar para um futuro baseado no que você já conseguiu fazer e não baseado no que os outros estão fazendo. Não fique medindo o seu sucesso com a régua alheia. Isso é o caminho certeiro para a frustração. Avalie o crescimento com base em você mesmo. Pô, mas eu não tenho nenhuma música, eu nunca produzi um conteúdo. Cara, então começa. Começa a fazer para você ter os primeiros parâmetros do que a sua arte vai gerar de resultado. E a partir daí, quando você já tiver alguns parâmetros em mãos, aí você vai melhorar os processos e você vai atingir cada vez mais resultados. Além disso, entenda
quais são as métricas mais úteis, e isso é particular também, tá bom? Você quer mais plays do que a última música que você lançou? Você quer ter mais saves, né, mais salvamentos? Você quer ter mais DMs chegando na sua caixa de entrada? Você precisa definir quais metas que você quer atingir através dos seus novos lançamentos. E isso é particular, não tem jeito. Se você crescer 1% por lançamento, isso é progresso real. Daqui 100 lançamentos, você vai estar 2, 3, 10, 20 vezes melhor do que você está hoje. Se você crescer um pouquinho a cada lançamento que você fizer, você vai estar muito melhor daqui a um tempo. Se você pôr um tijolo por dia, daqui a um tempo você vai ter um castelo construído. Então não ignore o poder que esse processo pode te trazer, tá bom? Seu sucesso é sua trajetória e não o hype de outras pessoas. Inclusive, esse é um tema que eu abordei com muito mais profundidade no vídeo que eu vou deixar no card aqui, que são os 3 grandes erros que artistas sempre cometem. Se você tiver interesse de ouvir um pouco mais a respeito desse tema, clica no card, acessa o vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender. E daqui nós vamos para o nosso quinto aprendizado. Repetição com ajuste é o segredo. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer melhor a cada vez. Revise o que funcionou nos últimos lançamentos, né? Abra as estatísticas, os dados, o analytics, né? Não adianta você simplesmente fazer e lançar e esquecer que isso existiu e pular pro próximo, pular pro próximo, pular pro próximo e nunca voltar para entender o que está dando certo e o que está dando errado. Você precisa ter o costume de se debruçar sobre os seus analytics, de abrir, né, o YouTube Studio, de entrar nos seus posts e ver o que aconteceu de resultado. Teve quantas curtidas, quantos comentários, quantos salvamentos, quantos compartilhamentos. Esse outro aqui que eu fiz teve qual métrica também que ficou a mais ou a menos do que a outra. Essa é a melhor forma de você refinar o seu processo interno de entendimento do que funciona nas redes sociais. Então você precisa revisar as coisas que você faz para você entender os resultados que você teve. Melhore o conteúdo que engajou, elimine ou adapte o que flopou. Você precisa reproduzir as coisas que você fez e deram certo. O que você fez e deu certo é algo que você fez. Então é algo que é intrínseco a você. Pega esse formato, pega esse gancho, remodele, teste de outras formas e veja se isso funciona da mesma forma ou se isso não funciona. E da mesma forma, aquilo que você fez e não funcionou, para de fazer. Ou tenta trocar o gancho, tenta trocar a introdução, tenta trocar alguma coisa e testa de novo para ver se de fato aquilo era mesmo uma péssima ideia ou se de repente foi só uma vírgula que você errou na apresentação. E o que eu sempre falo é o seguinte: porra, mas eu fiz e não deu engajamento, eu adaptei e não funcionou, eu adaptei mais uma vez e não deu certo. Cara, sabe qual que é o pior dos casos? Se tudo der errado, você tira uma péssima ideia da sua cabeça. É uma ideia que você tinha, que você testou, você readaptou, testou de novo e realmente não funciona. Vamos pular para a próxima. Aquela ideia era ruim e você já teve dezenas de outras ideias nesse meio tempo. Então, no pior dos casos, você simplesmente tirou uma ideia ruim da sua cabeça, né? Não tenha vergonha disso, não tenha medo disso. Mantenha o que conecta com o seu público. Quando você perceber um formato que de fato funciona e que conecta com o público, que conversa com o que você faz, você tem que manter isso e você tem que começar a criar com o máximo de frequência possível conteúdos que se assemelham disso ou que trazem o conceito básico por trás desse conteúdo que você fez para você conseguir reproduzir e para que você consiga conectar cada vez mais com o público que você tem. Lançamento bom é lançamento com aprendizado e lançamento sem aprendizado é lançamento jogado fora. Se você não aprendeu nada com o lançamento que você fez, você simplesmente jogou fora a oportunidade de aprender um universo inteiro que existiu por trás daquela música que você pôs no mundo, cara. Por favor, não lance músicas sem tirar conhecimento desses lançamentos, sem tirar conhecimento a respeito de como as pessoas reagem aos lançamentos que você faz. Você precisa explorar isso porque você já teve um baita trabalho para compor, você teve um baita trabalho para produzir, você teve um baita trabalho para distribuir, para divulgar. Se você não tirar aprendizado disso, você está perdendo tempo, você está perdendo esforço e você está perdendo dinheiro. Então não faça isso. Tudo que você fizer, pelo contrário,
tudo que você colocar no mundo, faça questão de entender se deu certo e por que deu certo. Coloque esforços no entendimento das métricas, assim como você põe na criação das suas novas músicas ou na criação das suas novas composições. Lançar 50 músicas me ensinou uma coisa: a música não é o produto final, e sim a trajetória, o contexto, a narrativa, a emoção que leva uma pessoa a se tornar um seguidor do nosso trabalho, um seguidor do nosso trabalho a se tornar um fã da nossa arte, e todas essas pessoas a se tornarem ouvintes da música que a gente está apresentando para elas. Então, se eu pudesse colocar um pensamento na sua cabeça antes de terminar esse vídeo, seria o seguinte: você não precisa lançar mais, você precisa lançar melhor. E para quem tem interesse em se aprofundar nesse tema e aprender diferentes estratégias de lançamento musical, vou deixar no primeiro link da descrição o meu curso Conteúdo Musical Magnético. Lá eu aprofundo esse tema e diversos outros temas acerca da criação de conteúdo para músicos especificamente, e se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada. Agora eu quero que você comenta aqui embaixo qual desses 5 aprendizados fez mais sentido para você. E eu também quero saber qual aprendizado que é importante para quem está fazendo um lançamento musical que eu não comentei nesse vídeo. Se você quer entender quais são os grandes erros que artistas sempre cometem, eu vou deixar esse vídeo e também vou deixar esse outro vídeo aqui falando a respeito do novo método que está destruindo a carreira de pequenos artistas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Se for o caso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo juntasso e até mais!